Meus irmãos, poder ceiar, se assentar a esta mesa que, embora tenha sua parte física, porém tem a mais importante, que é a espiritual. O apóstolo Paulo ele deixa bem claro que a ceia é um momento de comunhão. Deixa bem claro que a ceia é um momento onde nós precisamos estar unanimemente. Um momento não único, porém todos os cultos temos que estar unanimemente. Porque eu vejo que em Atos dos Apóstolos capítulo 2, a Bíblia é bem clara em dizer que estavam todos reunidos unanimemente, em um só pensamento. E o pensamento era: manifesta o seu poder aqui, Jesus. Manifesta o seu poder aqui, Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. E ali aconteceu que ouviu como um som de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Abra sua Bíblia comigo em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14. Enquanto isso, quero estar apresentando aos que não me conhecem, creio que não são muitos, porém, eu sou Luiz, casado, graças a Deus, com a missionária Ruth. Faço parte do presbitério, aqui do lado, aqui na colônia, a qual eu sou liderado pelo pastor Marco, que é o pastor presidente, ali na Assembleia de Deus, Palavra, Fogo, Poder. Trago um abraço do meu pastor, estou debaixo de bênção. A minha esposa não pôde estar comigo, pois ela está atendendo o compromisso que a nossa igreja local exige de nós. Amém? Quem achou 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14. Hoje nós vamos falar sobre dois tipos de obreiros. O obreiro que escuta e permanece sentado, e o obreiro que escuta, se sente confrontado e se põe de joelho. Amém? Vamos falar dos tipos de obreiros. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 14, está escrito: relembre a todos essas coisas, dando testemunho solene diante de Deus, para que evitem brigas a respeito de palavras. Por isso, não serve para nada, a não ser para prejudicar os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade. Podem tomar os seus assentos em nome de Jesus. Glória a Deus. Você que puder, dê uma linda salva de palmas ao nosso Senhor. Glória a Deus. A palavra que nós acabamos de ler em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14, ela vai falar um pouco como sendo uma carta pastoral, uma carta onde o apóstolo Paulo ele está instruindo e falando com Timóteo o que ele tem que fazer, após Timóteo apresentar ao apóstolo Paulo os problemas da igreja de Éfeso, os problemas da igreja que se encontrava em Éfeso. Lembra daquela cartinha que nós lemos, que está escrito Efésios? É para uma igreja que se encontra em Éfeso. O apóstolo Paulo, como um missionário e implantador de igrejas, ele implanta a igreja de Éfeso, deixa Timóteo liderando como pastor, ou, naquele tempo presente, presbítero da igreja, para zelar com aquilo que o apóstolo Paulo tinha plantado. Então, como um bom homem plantador de igreja que era o apóstolo Paulo, ele começa a instruir e falar a Timóteo o que Timóteo tem que passar para a igreja que se encontra em Éfeso, por conta de alguns problemas que estavam acontecendo, alguns problemas do ministério cotidiano. A igreja, desde o seu princípio, ela enfrenta problemas. A igreja que nós vemos em Atos dos Apóstolos capítulo 2, a igreja que nós vemos o Espírito Santo de Deus descer e habitar no meio e entre nós, e dentro de nós, ela também teve problemas. A igreja que nós chamamos de igreja primitiva,
Nós vemos o problema da igreja primitiva em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, quando os judeus que falavam grego chegam até os outros judeus, os apóstolos que estavam liderando, os apóstolos que eram a coluna, os apóstolos que eram uma base do edifício que Cristo levantou, chamada igreja. O problema é que as viúvas estavam sendo desprezadas, ou seja, as viúvas estavam sendo esquecidas. Então eu vejo, pastor Amara, uma igreja cheia do poder de Deus, presbítero Guilherme, uma igreja que via milagre acontecendo, uma igreja que via o Deus que libertou o povo do Egito e que agora em Cristo se revelou e que reconciliou a humanidade consigo mesmo. A igreja que vê os apóstolos operando milagre, a igreja que vê a sombra de Pedro curando enfermos, a igreja que vê o que Deus faz no meio do povo. Está tendo problema, é que tem gente que enche a boca para dizer está tendo problema porque é uma igreja vazia do Espírito Santo de Deus. Eu te provo na Bíblia que não. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, tem uma igreja cheia, mas no capítulo 6 tem uma igreja com problema. Então abaixa sua bola e fecha o bico. Uma igreja que tem problema é uma igreja que tem eu e tem você. É que nós não somos perfeitos, querido. Se você olha para o seu irmão e fala ele é fofoqueiro, olha para si mesmo e vê que você também tem algo que tropeça. Antes de você apontar para quem está na sua frente, antes de você querer apontar para quem está do seu lado, olha para dentro de si. Por isso que o apóstolo Paulo chega em 1 Coríntios capítulo 11 dizendo: se nós não julgássemos uns aos outros, nós não seríamos repreendidos por Deus. Mas quando nós julgamos, o Senhor nos repreende para não sermos condenados com o mundo. Então a igreja tem problemas, e diferente de muitos, Timóteo continua na igreja mesmo com problema. Tem pessoas que o primeiro problema que acontece dentro da igreja, ela começa a fazer o barulho da panela de pressão. Não, que o problema lá é isso. Não, aquele lá não presta. Não, aquela lá não presta. Não, mas a pastora. Não, mas o presbítero. Não, mas a missionária. Meu irmão, para com isso. Você é aquele obreiro que escuta e fica sentado e não faz nada. Mas ainda tem obreiro que escuta, se sente confrontado e se põe de joelho dizendo: eu entendo que eu não sou perfeito. 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 Eu sou mau. Eu sou pecador. Eu sou caído. Eu preciso da sua mão. Eu preciso do seu poder. Eu preciso da sua graça. O apóstolo Paulo, um homem cheio de Deus, diz: tem um espinho na minha carne. Mas Jesus Cristo olhou para ele e disse: eu ainda sou aquele que com meu poder eu se aperfeiçoo na sua fraqueza. Eu não vou tirar o espinho. Você continuará sendo imperfeito, mas haverá um dia que só o obreiro que se põe de joelho vai participar quando os nossos corpos serem transformados. Mas esse dia ainda não chegou. Então existem problemas na igreja. Existe um obreiro que se põe de joelho quando vê o problema, e existe o joelho que se põe, e existe o obreiro que se põe de pé e quer sair da igreja. Eu falo isso com a maior vontade do mundo para você. Sai da igreja aqui que tem problema, a do outro lado também tem. Eu vou entregar minha carteira, pode entregar. Eu não congrego mais, também. Vai atravessar a rua, ali a igreja também terá problemas. Vai viajar ao mundo, lá a igreja também terá problemas. E aí você, de um jeito ou de outro, vai ter que reconhecer: eu não sou perfeito. Então, existe, sempre existiu e sempre existirá dois tipos de obreiros. Existe o obreiro que, quando a liderança corrige, ele abaixa a cabeça. Mas também existe o obreiro que a liderança corrige, ele se acha Moisés. Vamos esclarecer algo.
Diga, vamos. Deus continua falando com Moisés. Deus continua falando com um apóstolo Paulo que ora. Deus continua falando com o líder da igreja. Deus continua falando com aquele que enquanto você está dormindo, ele está orando. Deus continua falando com aquela que enquanto você está no quinto sono, ela está orando. Então, meu amado irmão, quando o assunto for espiritualidade, quando o assunto for discernir, quando o assunto for decidir, o bom obreiro abaixa a cabeça. É aí onde nós fazemos diferença entre o joio e o trigo. O joio, quando cresce demais, ele não dobra, mas o trigo, quando ele cresce, ele continua abaixando a cabeça. O trigo, quando cresce, continua abaixando a cabeça. Ainda tem o obreiro que se acha muito, se acha grande demais e quer retrucar, mas ainda tem o obreiro que entende: eu não sou perfeito, eu não sou perfeito, eu não sou perfeito, eu não sou perfeito, eu não sou perfeito. Então o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo capítulo 2, ele diz: relembre todas estas coisas, pois ele já havia instruído a igreja na primeira carta. E na segunda ele diz: relembre todas estas coisas. Ou seja, relembre o que eu já ensinei a vocês. É que com algumas pessoas Deus tem que fazer esse relembro. É que tem algumas pessoas que no período da caminhada ela começa a esquecer de quem ela era antes de Cristo e quem Cristo a tornou. Todos, ou quase todos, não nasceram em berço evangélico. Quase todos que aqui estão já provou do que é o mundo. Quase todos que aqui estão sabe o que é a prostituição lá fora. E aí Jesus, através do Espírito Santo de Deus, regenera aquela pessoa, justifica aquela pessoa, purifica aquela pessoa, e agora quer pisar nos outros, e agora quer se levantar contra a liderança. Relembre-se de todas estas coisas. Lembra de quem você era. Lembra do homem que você era. Lembra da mulher que você era. Lembra do que você fazia. Lembra dos lugares que você visitava. Aí sim você vai olhar e dizer: eu preciso ser o obreiro que escuta e me ponho de joelho. Eu não posso ser o obreiro que escuta e endureça a cerviz. Eu preciso ser o obreiro que dentro do quarto entendo: eu não sou perfeito. Mas tem gente que esquece. Existem pessoas que parece que dá um apagão na mente. Mas hoje Deus vai te ajudar com a sua memória. Deus vai ajudar você a relembrar algumas coisas. Então, existem dois tipos de E o apóstolo Paulo, ele começa a dizer para os obreiros que escuta e permanece sentado e não faz nada. O obreiro que escuta e permanece sentado e não faz nada, ou o cristão que escuta, permanece sentado e não faz nada, é aquele que nunca está errado. É aquele que nunca reconhece o seu erro. É aquele que não sabe o que é a oração do Pai Nosso. Se acompanharmos a oração do Pai Nosso, tem uma parte que Cristo, ensinando os discípulos a orar, ele diz: perdoa as minhas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E algumas traduções: perdoe as minhas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Só que tem obreiro que escuta, fica sentado e não faz nada. Ele olha e diz: não senti no coração de perdoar. Vamos para a Bíblia. Quem disse que perdão é sentir no coração?
Se você for ofertar e diante do altar se lembrar que você tem algo contra o seu irmão, volta. Ai, meu Deus. Não, mas eu estou com uma nota de 100, volta. Não, mas eu tenho aqui uma de 200, volta. Não, mas hoje eu ia ofertar com 200, volta. É melhor você bicudo indo pro céu do que sorrindo e pro inferno. Volta. Deus não aceita perdão, não é sentir. Perdão é a ordem vinda de Deus. Pedro, duvidoso, chegou para Jesus e perguntou: quantas vezes perdoarei eu o meu irmão? 7 vezes não, até 70 vezes 7. Está cansado, perdoa de novo. Está cansado, perdoa de novo. Está cansado, perdoa de novo. Perdão não é sentir. Se tem alguém aqui hoje que vai se juntar na mesa e está escutando essa palavra, não finja que não é para você. Deus está falando contigo, só que hoje Ele não está falando que vai te dar carro. Ele está dizendo: existem 2 tipos de obreiros. Mas tem outro obreiro. O obreiro que entende o que é misericórdia. O que é misericórdia? Pergunta o quê? Misericórdia. Ela vem de 2 palavras no original: misericórdia, miséria e coração. Quando Deus exerce misericórdia, Ele está dizendo: eu enxerguei a miséria que é dentro do seu coração. Quando nós exercemos a misericórdia, quando nós paramos na frente do espelho e dizemos: eu sou miserável e ele é falho igual a eu não posso endurecer minha cerviz. Diante de Deus nós somos iguais. Eu preciso largar a minha oferta. 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 Eu sou igual a Ele. Misericórdia. Não se ache bonitão demais. Não se ache bonita demais para dizer que não tem que perdoar ninguém. Mas foi ele que errou contra mim, não tem problema. Nós que pecamos contra Deus e Ele deu o seu Filho. E tem mais: e reconciliou a humanidade consigo mesmo. Então existem 2 tipos de obreiros. O obreiro que escuta, permanece sentado e não faz nada. É aquele obreiro que só enxerga erro, mas não se levanta para ajudar. Certa feita, Elias, juntamente com os profetas de Baal e de Aserá, ele vê os falsos profetas tentando oferecer sacrifício a um Deus que não existe. Só que o altar estava quebrado. Até mesmo se fosse para Deus, o Deus Santo de Israel, Deus não aceitaria, porque o altar estava quebrado. Mas só que eu vejo um Elias que é um homem que escuta a voz de Deus e se põe de joelho. Ele diz em seu coração: eu preciso consertar esse altar. É que tem gente que até enxerga que está errado, mas prefere criticar do que falar como se fazer o certo. Tem gente que parece que gosta de ver as coisas dando errado, mas esse obreiro é o obreiro que escuta, fica sentado e não faz nada. Mas Deus levantará e já levantou obreiros que quando vê o que está errado, Ele vai dizer: meu irmão, eu estou tentando aconselhar você, não vai por esse caminho, não vai por aí, não faça desse jeito. A palavra diz isso aqui. Vamos seguir juntos a palavra de Deus, porque nós temos que andar de 2 em 2. Se você tropeçar, eu te levanto, e quando eu tropeçar, você me levanta. Então, para muitas coisas existem 2 tipos de obreiros. E você que escolhe. Se você quer ser o obreiro que escuta, endurece a cerviz, fica sentado e não faz nada, ou se você hoje quer ser ou quer se tornar o obreiro que tem um coração quebrantado.
O obreiro que quando erra contra Deus faz como Davi em Salmo 51. Não retires de mim o seu espírito. Cria em mim o coração puro. O apóstolo Paulo continua a dizer: numa casa de olheiros há muitos vasos. Alguns para a honra e outros. Você escolhe quem você quer ser. Não diga que Deus não te avisou. E também não finja que você não entendeu. Deus te dá duas opções. Porque Ele é compassivo, bondoso, benigno e amoroso. Qual obreiro você quer ser? O que escuta sentado e não faz nada? Ou o que por escutar se sente confrontado e se põe de joelho? Se você escolhe aquele que escuta e se põe de joelho, eu digo para você: grande será o vosso galardão no céu. Mas para você que escuta, fica sentado e não faz nada, não se engane. Um dia todos estaremos diante de Deus. Um dia todos estaremos diante de Deus. Um dia todos estaremos diante de Deus. Fica tranquilo, meu amado irmão. Para você que faz, Ele vai olhar para as suas obras feitas de ouro, prata e pedra preciosa e vai dizer: tome o seu galardão. Mas para você que não faz, um dia Ele vai olhar dentro do seu olho e dizer: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Eu conheço o obreiro que se põe de joelho. Eu conheço o obreiro que perdoa. Eu conheço o obreiro que ora. Eu conheço o obreiro que ama aquele que o persegue. Mas eu não conheço o obreiro que retruca. Eu não conheço o obreiro que fala palavrão. Eu não conheço o obreiro que vai contra a minha palavra. Eu não conheço o obreiro maldizente. Mas ainda conheço uma igreja que foi lavada. Ainda conheço uma igreja que foi remida. E ainda conheço uma igreja que vai subir para a glória naquele grande dia, dizendo: valeu a pena ser obreiro de valor. Valeu a pena ser obreiro de valor. Valeu a pena ser obreiro de valor. Valerá a pena ser um obreiro de valor. Só você que quer ser um obreiro de valor, dê uma linda salva de palmas para o nosso Senhor Jesus. Que essa obra na vida.